coelho aqui não. Amém? Vocês estão contentes? Eu não sei, mas está muito assim, como pastor, vocês estão xoxinhos. E eu tenho certeza que a maioria não estava aqui pela manhã na escola bíblica de férias. Então, se anima aí, porque quando é festa, ninguém fica, né? Desanimado. Então, é festa, é honra. Toda glória seja dada ao Senhor. 27 anos, irmãos. Tem gente aqui que não era nem nascida. Não é? É verdade. Tem gente que aí... Mas tem gente que já estava aqui há muito tempo. Eu era jovem. Já estou falando. Aí, os meus cabelos eram castanhos. Agora eles estão meio branco, meio preto e assim vai. Amém? Mas sem brincadeiras, né? Eu quero te convidar a estar orando e agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco da palavra dele, porque é ele que fala, é ele que faz da maneira que ele quer, né? É desafiador para mim, pastora, mas domingo é desafiador? É, irmãos, porque eu até estava conversando com algumas pessoas hoje de manhã e eu compartilhava assim, na quinta-feira, as pessoas que estão acostumadas, tranquila, estão aqui, vence o cansaço, porque eu falo que na quinta-feira vem os vencedores mesmo. E aquele que ministra aqui na quinta-feira é desafiador, porque a pessoa já está cansada do trabalho, da semana difícil. No domingo é desafiador, porque você vem, a maioria que não vem na quinta e acabam se dispersando muito rápido. Então é muito desafiador. Então eu quero te pedir algo. Acalme seu coração aí no seu lugar e escute aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vou estar orando. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite. Nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Senhor, obrigada, Senhor, por cada um que está aqui, que venceu o cansaço, venceu os desafios deste dia e veio te adorar. Mas eu te peço, Senhor, que a Tua palavra penetre no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que a Tua palavra seja vida, transformação, renovação. Senhor, algo diferente. Senhor, eu clamo a Ti, envia o Espírito Santo neste lugar, ministradores, que vai ministrando cada vida. Eu sei que o Senhor já tem falado, Senhor, com cada um através do louvor, mas agora, Senhor, é um momento tão importante também, que é a Tua palavra que nos dá força para vencer a cada dia e mostrar que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que faz em todo o tempo na nossa vida, na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Agradeço ao Senhor. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, né? Porque tá aqui de domingo é bênção. Ele tinha me convidado no mês de maio e eu falei assim, o mês de maio não. Mês de maio eu estou no olho do furacão, tentando vencer a cada dia um dia, né? Então ele colocou esse dia para estar aqui. Então Deus abençoe, muito obrigada. E os meus filhos perguntaram, mãe, faz tanto tempo que você não ministra no domingo. Eu falei, pois estou aqui. E perguntei se queriam ministrar junto comigo, mas fugiu. Fazer o quê?
E ontem nós estivemos, eu e o Pedro, ali compartilhando um pouquinho desta palavra, né? E sentamos ali no sofá e estávamos compartilhando um pouquinho desta palavra. E eu falei, filho, vamos comigo? Ele falou, não, quero não. Eu falei, se você está fugindo, Deus vai te pegar. Uma hora ele vai te pegar. Mas tá bom, não vou te chamar não, fica tranquilo, pode ficar aí, respira. O coração dele até acelera ali. Mas, sem brincadeiras, convido você a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia no celular, ou sua Bíblia física. Em Jeremias 18. É uma passagem bem conhecida para todos nós que somos cristãos. Creio que todos que estão aqui já devem ter ouvido. Já ministrei algumas vezes essa palavra. E eu sei que o Senhor vai falar conosco. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero convidar a Janete. Alguém chame a Janete para mim, por favor? Né? Enquanto você abre a sua Bíblia. Já que meu filho não aceitou, eu tenho que pegar assim algumas pessoas. Glória a Deus. Já achou aí? Já? Pode sentar aqui, por favor? Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas coisas aqui. Glória a Deus. Amém? Já achou aí? Ou já colocou? Não sei se vai conseguir colocar ali na tela. Mas vamos à leitura. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra à comunidade de Israel. Será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Até aí. Então aqui nós temos Jeremias. Ele é um profeta. E o Senhor chama ele para ir aonde? Aonde, igreja? A casa do oleiro. Aonde que, qualquer lugar que ele estivesse, o Senhor poderia falar com ele, sim. Porque ele era uma pessoa que tinha uma intimidade com o Senhor. Mas o Senhor manda ele ir à casa do oleiro. E eu conversando com Pedro, e eu já tinha escrito, né, algumas coisas, feito um rascunho. A gente escreve um pouco aqui, um pouco lá, na semana, e o Senhor vai falando algumas coisas. E ele me fala assim: mãe, olha que interessante. O Senhor poderia ter falado com ele em qualquer lugar, sim. Mas o Senhor chama Jeremias para sair da onde ele estava, talvez numa zona de conforto, aonde ele poderia estar, e fala: vá à casa do oleiro, no lugar comum, onde o homem estava trabalhando, moldando vasos, e chama ele para observar. Falei, verdade. O Senhor tem nos chamado
para ir à casa do oleiro. Observar. E muitas vezes nós estamos distraídos. Onde é a casa do oleiro? Pode ser no seu trabalho, pode ser na rua, pode ser no meio dos seus filhos, pode ser dentro da sua casa. Mas ali, e o interessante é que ele obedece. Eu e você estamos obedecendo a ordem do Senhor. Vá à casa do oleiro. Janete, por favor, aqui você vai começar a moldar um vaso. E você me falou que o Senhor fala muito com você através de um louvor que fala, me refaz. Quantas vezes nós precisamos ser refeitos? E o Espírito Santo, o Senhor já me ministrou de várias formas, mas essa semana, acho que em casa eles puderam ouvir, eu escutando um louvor que fala, me refaz. Me refaz. E eu pedi, Senhor, me refaz todos os dias. Sabe por quê? Porque eu estou trincada. Se eu estou trincada na tua presença, eu não sirvo para nada. Porque aquilo que Ele tem para colocar dentro do meu vaso, aquilo que Ele tem para colocar dentro da minha vida, se o vaso está trincado, rachado, não vai ficar, vai cair, não vai. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor está nos chamando para estar na casa. Aleluia, na casa e observar aquilo que Ele está fazendo. Aí eu te chamo, há 27 anos o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Glória a Deus. Mas já passou por este lugar muitos vasos? Sim, vasos do Senhor, mas que não se permitiram ser moldados por Ele. Aleluia, Jesus. Porque quando nós não nos permitimos ser moldados pelo Senhor, então nada resolve. Todos os dias precisamos ser moldados pelo oleiro. Aleluia, Jesus. Todos os dias, todas as manhãs. Sabe por quê? Quando há trinca, rachadura, não tem porção do Senhor sobre o vaso. Não tem porção. Não tem. Não adianta. Ah, pastor, eu quero ser cheio da porção. Eu quero ser cheio do vaso. Ah, meu vaso precisa transbordar. Mas você não está percebendo que seu vaso está rachado. E o Senhor nesta noite nos chama a descer à casa do oleiro. Aleluia. Para sermos moldados da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Coisas acontecem na nossa vida que vai nos fazendo estar dessa forma. E o Senhor falou, não, hoje não. Não quero mais. Não quero mais. Eu quero que você esteja como um vaso cheio da minha presença, da minha porção. Sabe por quê? Lá no começo eu te escolhi. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado. Glória a Deus. Gênesis 2:7. A gente precisa ser refeito pelo Senhor todos os dias. Todos os dias.
Porque se nós não formos refeitos pelo Senhor, adianta você querer estar aqui e falar, eu quero servir ao Senhor, mas você tem ódio das pessoas, você tem raiva, você não consegue liberar perdão, você não consegue estar na presença do Senhor. O que você vai dar se você não tem? Um vaso quebrado, um vaso rachado, não consegue. Não consegue. Mas o Senhor, Ele te fez do barro. Aleluia. Ele te escolheu. Você sabia que existe 200 tipos de terra? Quem já ouviu isso? 200 tipos de terras, mas apenas 8 que serve para usar para o barro. Qual barro você é? O Senhor te tirou da terra, te formou ali. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Soprou. Mas aí, quando o Senhor tira do pó da terra, Ele escolhe. Sabe por que Ele escolhe? Ele não vai... Quem já brincou na terra aqui? Nossa, gente, vocês precisam ser crianças. A gente vive num mundo de pedras. Brincar na terra, você vai encontrar o quê? Muita sujeira. Encontra minhoca, sim. Você vai encontrar pedra, você vai encontrar raiz, você vai encontrar sujeira. E aí, o que precisa ser feito? Tirar aquilo que não é bom, para que a terra fique boa. Então eu creio que o Senhor já fez isso em nossas vidas. O Senhor já tirou tudo aquilo que não era bom. Ele foi tirando as pedrinhas que era difícil, para que Ele formasse você e eu. Os entulhos que foram jogando sobre as nossas vidas, Ele foi lá tirando. Não, isso não vai servir, porque eu preciso moldar o meu vaso para que ele esteja no centro da minha vontade, não como enfeite, como nós temos aqui um vaso cheio de flores. Ele é lindo, mas ele só serve para estar ali como enfeite. Não, mas o Senhor está nos chamando para ser um vaso cheio da presença dEle, cheio da unção, cheio da porção. Porque se você está na casa do Senhor, você tem que ser cheio. Pastora, cheio do quê? O que é a presença? Vou chegar lá. Mas ainda continua aqui. É lindo o vaso. Mulheres, a maioria gosta de vasos com plantas. Ali um jardim. Tem mulheres que já não gostam. E tudo bem, respeito as que não gostam, mas eu gosto. Lá na minha casa, lá em cima eu tenho umas plantas. Eu falo, Senhor, eu preciso cuidar dela nesse tempo. E ali, molhar, colocar terra boa, adubar, para que as minhas plantas cresçam. Ei, você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Igreja do Senhor, 27 anos, é tempo de estarmos diferente, é tempo de não estarmos todos os dias rachados. Mas se estiver todos os dias rachado, faça igual eu. Me refaz, Senhor. Aleluia, Jesus. Me refaz hoje, Senhor. Oh, glória. Me refaz hoje, Senhor. Me refaz.
Me refaz. Eu fui rachada por palavras. Eu fui rachada por atitudes. Eu fui rachada porque eu me senti soberba. Me senti, eu sou a tal. Eu vou, eu faço, aconteço. Meu vaso foi se trincando. Mas, Senhor, me refaz. Me refaz, Senhor. Eu preciso ser refeita. Eu preciso ser refeita todos os dias pela Tua presença. Molda. Dói. Mas eu estou aqui. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é além das minhas vontades. A partir do momento que eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu vaso. Usa-me. Usa-me, Senhor, da maneira que tu queres. Mas eu preciso estar do jeito que Ele quer. E é desse jeito. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, igual aqui a Janete está fazendo esse vaso, vai moldando, molda de um lado, molda de outro. Mas o vaso, você sabe que ele não pode ficar no sol. O vaso, quando ele é feito, ele não pode ficar no sol. O que acontece com ele? Ele começa a rachar todinho. A exposição. Aonde você tem estado, nesse sol que você tem se exposto, e acontecendo rachaduras na sua vida. Esse sol não está bom. Esse sol onde você está não está bom para o seu vaso. Está te fazendo ter rachaduras. E por isso você não consegue vencer. Você não consegue ir além. Começo do ano, eu inventei de fazer um vaso com os meus alunos. Peguei alguns tijolos e fomos ali tentando moldar aquele tijolo para que ficasse uma casa e ali a gente pudesse plantar alguma coisa, colocar algumas flores. O primeiro vaso que eu fiz com eles era um vaso que era um tijolo, aquele de cimento, pesado, não conseguia nem carregar. Quando coloquei ali a argila, fizemos. Quando cheguei no dia seguinte, ele estava todo rachado, todo quebrado, sabe? Todo. Não deu certo. Porque eu não soube fazer. Assim somos nós, às vezes a gente não sabe fazer, a gente não sabe o que fazer direito. Mas o oleiro sabe. O seu oleiro sabe. Ele sabe moldar você. Mas ainda eu fui persistente. Falei, vou fazer de novo. Coloquei mais água, mas não deu certo. Porque eu não sabia fazer. Isso somos nós, querendo fazer as coisas, ser um oleiro que nós não somos. O nosso oleiro é o Senhor. É Ele que nos molda, é Ele que sabe, é Ele que aperta e tem a temperatura certa. Esse vaso, para chegar a esse molde, ele foi levado ao fogo. Ao fogo. Quantas vezes você tem ido à presença e tem sido queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus? Quantas vezes
irmãos, precisamos ir à presença para sermos queimados, para sermos transformados, moldados pelo oleiro. O vaso ele precisa chegar à temperatura de 800 graus a 1200 graus. Temperatura alta. Qual a temperatura que você tem chegado? Eliette, qual a temperatura que você tem chegado? Senhor, eu estou tão pouco. Se está acontecendo a rachadura é porque eu não estou chegando à temperatura da presença. Se está rachadura em você é porque você não está conseguindo chegar à temperatura, à presença dele. A presença de buscar, de sentir, ser tocado, ser transformado. Precisamos entrar na presença. Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Somos obras da mão dele. Você é obra dele. Você é obra dele. Você não é obra do acaso. Você não é obra de outras coisas. Não, você é obra do Senhor. Ele que te fez. Ele que te fez. E Ele que vai te moldando. Ele que vai te moldando todos os dias, todo o tempo. Quero trazer uma citação de Spurgeon, que diz assim: Estamos tão verdadeiramente nas mãos de Deus, quanto o barro está nas mãos do oleiro. Você entendeu? Você não está em outra mão. Você está na mão do grande oleiro. Embora eu seja barro comum, molda-me por tua graça e faz de mim um vaso de misericórdia, preparado para a tua glória. Christian diz assim: Deus tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que é seu. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Ele não tem poder sobre a sua vida? Sobre a minha vida? Ei, igreja! Tem. Ele tem o poder. Aleluia. O valor do vaso não está no barro, mas nas mãos do oleiro. O mesmo Deus que quebra é o Deus que restaura. Aleluia. O mesmo Deus que corrige é o Deus que transforma. Glória a Deus. Olha ali a paciência que a Janete está. Aleluia. Ela está ali na paciência, moldando o vaso. Sabe por quê? O Senhor tem paciência em te moldar. Ele tem paciência de pegar você, falar agora, porque Ele não quer te ver da forma que você está. Pedro vai me ajudar com esse nome. John Carton. Diz assim. Peraí, fala o nome. Você fica tímido. Vai, meu filho, me ajuda. John MacArthur. Esse. Ele diz assim: o oleiro ilustra a soberania de Deus sobre as nações e sobre o seu povo. O barro não determina a sua forma, mas
responde às mãos que o moldam. Você tem respondido à mão do seu oleiro? Ei, Deus. Como diz meu amigo Dene, é forte. Ele gosta de dizer, é forte. É forte. É forte, nós. Diz assim ainda. Eu quis pegar algumas citações de homens que viveram e foram moldados pelo Senhor, como eu e você. Eu e você somos aquele que está na mão do próprio Deus. É duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem até que o tinha ferido profundamente. Ele vai te ferir. Jeremias 18, o oleiro molda o barro por meio de processos que nem sempre são confortáveis. O oleiro molda o barro por meio de processos que nem sempre são confortáveis. Talvez isso que você esteja passando não está confortável. Mas sabe que você, nesse processo, como eu, não estamos sós. Aleluia. O Senhor está conosco. É que nos faz estar de pé. Para que o nome dele seja proclamado neste lugar. Ou aonde colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam ver que dentro desse vaso de barro tem algo de muito valor, muito precioso. Não como esse vaso aqui. Ontem eu fui comprar alguns vasos. E eu fui na fábrica de vasos de barro. E ali eu comprei 2 vasos. E eu falei, e aí o rapaz falou assim, eu falei, você não tem algum vaso quebrado? Não. E ele falou assim, eu tenho aqueles ali. É R$20. Eu falei, não vou pagar R$20 não. Você vai me dar esse vaso. Se ele está quebrado, ele não tem tanto valor. Esse vaso, aparentemente, ele pode estar inteiro. Vou pôr aqui em cima do pano para o pastor não pegar. Você olha ele, parece que ele está perfeito. Parece perfeito. Muitas vezes as pessoas estão olhando para nós e achando que nós estamos perfeitos. Mas existe uma trinca, existe uma rachadura. Quem só sabe é você. Só você consegue enxergar. As pessoas não estão enxergando essa rachadura. E por isso, eu e você precisamos ir ser moldados. Aleluia, Jesus. Na mão daquele que vai trazer o vaso perfeito. O vaso que não vai ter mais rachadura. Mas vai ser um vaso que vai estar cheio da presença dele. Glória a Deus. Da porção dele. Aleluia. Consegue ver a rachadura? As pessoas não conseguem ver, mas o Senhor consegue. E você sabe onde está a sua rachadura.
Mas essa noite, o Senhor já está ministrando o seu coração aí. Aleluia, Jesus. E Ele sabe naquilo que você tem que clamar a Ele. Clamar para dizer: Senhor, aqui está a minha rachadura. Como eu tenho falado para o Senhor, eu não quero ter rachaduras. Porque o Senhor não me chamou para ter rachaduras. O Senhor me chamou para fazer a vontade dEle. Aleluia. E a vontade dEle é estar cheio. Como um vaso cheio. Aonde quer que eu esteja. Como você. Dentro desse vaso. Tem a água do Espírito Santo, que é derramada todos os dias. A presença dele. A água representa o Espírito Santo. Então, dentro desse vaso, você precisa ter o Espírito Santo, para que as pessoas possam ver que há em você a água que transborda sobre outras vidas. Aleluia, Jesus. Que há Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo que vem e enche o vaso que transborda para outras pessoas. Mas esse vaso também precisa ter algo também muito importante. É a unção. Aleluia. O óleo representa a unção. Desse vaso precisa ter unção. Porque se não tiver unção, que vaso você é, meu irmão? Que vaso sou eu na presença do Senhor? Se não tem unção, nesse vaso precisa ter unção. Precisa ter unção do Senhor. Quem é você como cristão? Se você não tem a presença do Espírito Santo, se você não tem a unção do Senhor, e nesse vaso precisa ter o quê? O vinho novo. O vinho novo que derrama. O vinho novo representa a alegria, a presença do Senhor. O sangue derramado por mim e por você. Lembra? Domingo passado você tomou a Santa Ceia, fazendo uma aliança com o Senhor. Sangue. Nesse vaso precisa ter isso. E esse vaso precisa ter eu e você. E nesse vaso não tem rachadura. Nesse vaso não tem rachadura, mas tem presença. Tem presença. Tem o Senhor. Por onde você passar, por onde você estiver, você vai conseguir alcançar muitas pessoas. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor não chamou esta igreja há 27 anos para sermos uma igreja, o vaso rachado. Não, o Senhor chamou eu e você para sermos moldados por Ele, estarmos cheios dEle,
presença que vai transformar outras vidas. A presença que vai trazer diferença para outras vidas. Mas como que eu vou trazer essa diferença se eu não consigo? O Senhor está falando, você consegue porque eu tenho te chamado nesta noite. Aleluia. Eu tenho te chamado para estar na minha presença. E eu queria que colocasse aquele louvor que estava tocando no começo. E eu queria que você ficasse de pé. Se você... E você vê que é tão interessante. O Espírito Santo de Deus, eu vi que a Eliane colocou esse louvor lá no grupo. Me refaz. E eu não falei nada para ela. Que Jesus estava me quebrando. Eu falei para você, Eliane, que Jesus estava me quebrando? Eu estava lá na minha casa. Eu liguei para você? Ele estava me quebrando, não se comunicando de forma. Não. É o Espírito Santo. Maravilhoso, né? E conversando, Eu falando, me refaz. Pode aumentar. Põe no comecinho. Se você souber, você canta. Glória a Deus. Aleluia. E peça ao Senhor, Senhor, me refaz. Me refaz essa noite se você quer ser um vaso dele.